tarde a todos. Eu quero começar com a leitura de João capítulo 14 e versículos 1 a 6. Foi muito bom ouvir a palestra da nossa irmã Adna. E vou adicionar algumas coisas, eu vou repetir algumas coisas que ela já disse, mas repetição é a mãe de aprendizagem. Então, com essa coisa em mente, é tudo. Eu vou começar com a leitura de João capítulo 14, versículos 1 a 6. Agora tudo está funcionando, certo? João capítulo 14, versículos 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então eu fui convidado a falar essa tarde sobre a centralidade de Cristo na educação. E especialmente, claro, na educação domiciliar. Quando nós, como cristãos, ensinamos nossos filhos, nós fazemos isso como cristãos. Como pessoas que levam o nome de Cristo como nossa marca de identificação. Ser cristão, ser seguidor, ser discípulo de Cristo, unido a Cristo pela fé, deve definir tudo que nós fazemos. Como nós trabalhamos, nos nossos relacionamentos, como nós vivemos como famílias, como nós criamos nossos filhos e como nós ensinamos. E observe bem que eu digo como nós ensinamos. Eu não estou falando apenas sobre o que nós ensinamos. Porque há uma diferença muito importante entre essas duas coisas. O que nós ensinamos é o conteúdo, o material. E as escolas públicas usam um currículo específico que define o que elas ensinam. As escolas cristãs também têm esse currículo e pode diferir um pouco do currículo das escolas cristãs ou das escolas públicas, mas as diferentes não podem ser tão grandes assim. Nós como pais que fazem educação domiciliar, nós também temos um currículo, o conteúdo da instrução que nós damos. E de muitas maneiras, esse currículo será o mesmo ensinado na escola pública, na escola cristã. Nós vamos ensinar geografia, vamos ensinar história, vamos ensinar português, vamos ensinar as ciências e também eu espero que vamos ensinar as artes e a música. Mas, de muitas maneiras, o que nós ensinamos, quando nós ensinamos nossos filhos a geografia, por exemplo, será o mesmo que o professor na escola pública ensina. E quando nós ensinamos português, nós vamos usar as mesmas regras da gramática que as escolas públicas. Quando nós ensinamos história, o conteúdo não vai mudar porque estamos ensinando a partir de uma perspectiva especificamente cristã. É claro que ensinar como cristão vai afetar nosso ensino, o conteúdo. Eu não quero dizer que ensinamos exatamente as mesmas coisas que os não cristãos, mas nós fazemos isso da maneira diferente. Nos estudos de história, por exemplo, nosso foco será diferente de um professor de escola pública secular. Iremos enfatizar certos eventos históricos mais do que outros.
E um exemplo que eu posso mencionar é a Reforma Protestante, um dos grandes momentos decisivos na história. Um dos eventos para nós, pessoalmente, como cristãos protestantes, e para a sociedade e para a política em geral, importante e central na história. Nós focaríamos na Reforma Protestante, mais do que uma escola pública. Mas eu quero focar no como, em vez de o que. No processo do ensino, no método que nós usamos. Porque uma das perguntas que os pais têm, que estão pensando sobre fazerem educação domiciliar, ou só começando, é como eu posso ensinar, por exemplo, português de uma perspectiva cristã? Ou como eu preciso ensinar história de uma perspectiva cristã? Ou como eu posso ensinar geografia a partir de uma perspectiva cristã? E eu quero enfatizar brevemente que há muito mais envolvido na nossa consideração do processo ou do método que muitas vezes nós pensamos. Há uma boa maneira de ensinar como cristão e também há uma maneira não tão boa de ensinar. Existe uma maneira de ensinar como cristão que enfatiza a verdadeira natureza do cristianismo. E também há uma maneira de ensinar como cristão que, na verdade, inadvertidamente pode dar aos nossos filhos a ideia errada sobre o que significa ser cristão. Por isso eu escolhi ler a primeira parte de João capítulo 14, especialmente versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então precisamos pensar sobre o que Jesus disse aqui. Depois de 3 anos com Jesus, os discípulos ainda tinham, nós podemos dizer, eles tinham alguns problemas com sabendo quem era Jesus. Quem é Jesus? Jesus disse aos discípulos: vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé responde: não, nós não sabemos para onde você está indo, então como nós podemos saber o caminho? Então, uma resposta típica dos discípulos. E em resposta, Jesus faz essa afirmação abrangente, a afirmação que mais claramente ensina, mostra que Jesus não é somente uma opção entre muitas opções. Que ser cristão não é equivalente a seguir uma outra religião. Que é simplesmente uma questão de escolha que você faz para seguir Jesus. Porque ele parece ser uma boa opção. Não, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outra opção. É o que eu sou significa tudo para vocês. E essa é a mensagem que levou o teólogo holandês Abraham Kuyper a fazer a seguinte declaração. Eu acho que provavelmente essa declaração foi citada 1 milhão de vezes desde que foi escrito em 1880. E ele disse: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Tudo pertence a Cristo. Significa que não podemos dividir nossa vida em compartimentos ou divisões entre secular e sagrado. Uma parte religiosa e uma outra parte. E uma das grandes falhas da igreja evangélica hoje em dia é a maneira em que essa divisão fica evidente nas vidas de muitos cristãos. Nós reservamos uma parte da semana para atividades religiosas e pode até ser uma grande parte da nossa vida. Talvez seja 1 ou 2 cultos no domingo, uma escola dominical, talvez outros cultos, vários cultos extras, especiais durante a semana.
Mas esse tempo sagrado é completamente separado do resto da semana. O tempo secular, entre aspas. Nós temos essa atividade religiosa, nós temos outra atividade normal. Então nós temos nossa experiência religiosa, então nós temos o resto da nossa vida, que pode ter um verniz cristão, mas não é realmente definido por Cristo, que é o caminho e a verdade e a vida, que reivindica cada centímetro quadrado do universo. Eu posso explicar da seguinte maneira: podemos usar a linguagem religiosa em nosso dia a dia, podemos espelhar algumas palavras cristãs em nosso vocabulário, mas isso por si não significa que nós estamos vivendo como cristãos. E o mesmo vale para a educação que nós oferecemos aos nossos filhos. Educação é muito mais do que adicionar uma pequena camada ou cobertura do cristianismo a uma fundação totalmente secular. Eu vou dar alguns exemplos para explicar o que estou dizendo. Imagine, você está ensinando matemática. Como você faz isso como cristão? Talvez em desespero, não sabendo nenhum outro jeito, você pode dar ao seu filho, pensando: eu preciso ensinar matemática de maneira cristã. A seguinte pergunta: há 12 discípulos. Cada discípulo tem 2 pães. Quantos pães existem em total? Então nós temos pão, que é bíblico, né? E nós temos discípulos. E nós temos 24, claro. Eu conheço a matemática. Então, nós podemos perguntar depois. O nosso filho dá a resposta. E o que é que os discípulos precisam fazer antes de comer aqueles pães? Eles precisam orar, claro. Muito bom. Educação cristã. Não. Ou você está ensinando história. É a história da Segunda Guerra Mundial. Você conclui a lição dizendo: então, meus filhos, agora nós vemos como Deus, na sua providência, dirigiu todas essas coisas, esses eventos, para cumprir seus propósitos. Então, tá bom, certo? Mas, se só estamos adicionando essa frase ao final da lição, não estamos fazendo o nosso trabalho certo como pais cristãos. Então, não há nada, como eu disse, não há nada errado com isso. Mas é como colocar a cobertura cristã no bolo secular. Então, nós podemos adicionar, como nós fazemos na nossa vida diária, nós adicionamos algumas exclamações: louvado seja o Senhor, glória a Deus. E nós imaginamos que estamos vivendo uma vida cristã. Mas quando nós ensinamos nessa maneira, estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo é que precisamos fazer a educação numa forma distinta, diferente do que o mundo. Nós precisamos ir direto para as raízes da árvore, não brincar com as folhas na árvore. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós começamos com o fato que somos seguidores de Cristo. Então significa, em primeiro lugar, porque Ele é a verdade, significa que existe essa coisa, verdade, a verdade objetiva, absoluta, algo que existe na verdade. E imediatamente, desde o início, essa crença nos coloca num caminho diferente do que o professor secular. O professor secular, influenciado pelo pós-modernismo, pelo relativismo, pelas ideologias servidas, engolidas em nossas universidades,
ele ou ela começa com a ideia de que várias verdades podem existir lado a lado, que essas várias verdades podem contradizer-se, mas que essa contradição não tornar uma verdade menos verdadeira do que uma outra verdade. Eu posso ter minha própria verdade, você pode ter sua própria verdade, mas no final não podemos dizer que existe uma verdade única, objetiva e definitiva. Não podemos dizer que existe uma verdade que exige que todo ser humano submeter-se a ela. Portanto, manter Cristo no centro do processo da educação significa manter a ideia da verdade no centro do processo. A verdade é absoluta, não muda ao longo dos séculos, a verdade não varia dependendo do local onde você mora, na língua que você fala, o cor da sua pele. E a segunda parte da fundação também tem a ver com essa verdade. A verdade que existe é a verdade existe e a verdade é absoluta, mas também precisamos lembrar que essa verdade pode ser conhecida. E porque pode ser conhecida, também pode ser ensinada. Cristo está no centro, como fundamento do processo da educação. Nós podemos conhecer a verdade. Não porque nós tenhamos que procurar essa verdade, ou até pior, procurar dentro de nós essa verdade, mas porque a verdade nos foi revelada. Deus é o Deus da revelação, então a verdade foi revelada. Ele se revelou na Bíblia, na palavra escrita, e ele também se revelou com mais clareza na palavra feita carne, no verbo feito carne em Jesus Cristo. Então, ele revelou nossa origem, ele revelou nosso problema, ele revelou a solução para esse problema, e ele revelou o que vai acontecer no futuro. E talvez, quando vocês ouvem essas expressões, vocês estão pensando, são as perguntas da cosmovisão. Qual é a nossa origem? Qual é o problema? Qual a solução? Como nós devemos viver? E o que vai acontecer no futuro? Então, a verdade existe. E a verdade pode ser conhecida. Então, tudo isso tem um impacto enorme na maneira em que nós ensinamos. Por causa de nossas crenças fundamentais, e somente por causa dessas crenças fundamentais, nós podemos ensinar na base que existe uma verdade absoluta, que a verdade pode ser conhecida, foi comunicada, pode ser comunicada de novo a outras pessoas. Mas quando nós pensamos sobre a natureza da verdade em si, e o fato que somente a fé cristã pode explicar a verdade da forma coerente, também nós precisamos perguntar o que é que nós devemos fazer com essa verdade. Porque a verdade existe, a verdade é absoluta, a verdade é revelada, mas a verdade também tem propósito. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, portanto, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o conhecimento tem propósito, aprender tem propósito, compreensão tem propósito, tem esse objetivo. Porque a revelação de Deus sobre si mesmo, na sua palavra escrita, na escritura, no verbo feito carne, tem objetivo. E esse objetivo é para que nós possamos vir ao Pai. Para que possamos conhecer o Pai verdadeiramente.
como o Senhor Jesus diria na oração do próximo capítulo, em João capítulo 17, nos próximos capítulos. E a vida eterna é esta, que te conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Então, nosso propósito, forma esse propósito, conhecer o Pai, forma nosso método no primeiro lugar, e também nosso conteúdo. Então, nós já ouvimos algumas coisas sobre isso, mas qual o propósito da escola pública? Você poderia dizer que o propósito da escola pública financiada pelo governo, pelo Estado, é criar bons cidadãos. É uma razão, e nós sabemos, existe uma razão pela qual o governo quer ter crianças de 2 ou 3 anos de idade. E ter essas crianças seu controle todo dia, de tempo integral. Um bom cidadão é alguém que não é muito diferente que qualquer outra pessoa. Alguém que tenha habilidades suficientes para conseguir um emprego, ganhar dinheiro e pagar impostos. A função da escola pública, conforme o governo, é criar o bom cidadão. Mas também nós precisamos considerar o propósito dos especialistas pedagógicos, que controlam a burocracia no sistema educacional. Porque eles têm sua própria agenda, que é talvez diferente daquela agenda das autoridades governamentais, mas que podem estar alinhadas com ela dependendo das pessoas que têm poder. Talvez vocês ouviram o nome de Antonio Gramsci. Ele era um intelectual italiano da época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E ele tinha uma influência enorme sobre homens como Paulo Freire, que também tem uma enorme influência na elite intelectual de hoje. Então, Antonio Gramsci disse isso. Ele disse: uma função do Estado é incutir nas massas um nível de educação moral e cultural, cujo tipo e grau podem se relacionar diretamente com as necessidades do grupo dominante. Então ele sabia muito bem, e o objetivo dele, e o objetivo dos discípulos modernos de Gramsci, é usar o sistema educacional contra o sistema capitalista democrático e promover sua própria teologia, sua própria agenda. O objetivo permanece o mesmo: doutrinar as crianças num certo sistema de crenças, de modo que suas atitudes, crenças, opiniões estejam em conformidade com uma doutrina específica. O objetivo permanece o mesmo, embora o grupo dominante tenha mudado. Então, é o objetivo das escolas públicas, do sistema de educação público. Se o objetivo do sistema público é doutrinar as crianças, qual o nosso objetivo? Então nós podemos criticar as escolas públicas por muitas coisas, como nós já ouvimos. Podemos criticar o baixo nível de educação que a grande maioria de crianças brasileiras recebem. Estamos com razão chocados com as estatísticas que mostram, na verdade, que um grande número de estudantes brasileiros é funcionalmente analfabeto. Que a educação científica é muito pobre, que a educação matemática é igualmente ruim, se não pior. Podemos dizer com razão que o sistema escolar público não prepara as crianças adequadamente para ter sucesso, para alcançar um melhor padrão de vida, para encontrar um bom emprego, para alcançar seu potencial.
Então, como pais que nós educamos nossos filhos ou queremos educar nossos filhos em casa, como nós já ouvimos, nosso objetivo é simplesmente fazer um trabalho melhor do que as escolas públicas. Nós removemos nossos filhos de um sistema falho, porque nós queremos que eles tenham melhores oportunidades, porque queremos que eles sejam bem-sucedidos, porque queremos que eles não sejam apenas um pouco alfabetizados, mas muito alfabetizados. Que queremos que eles alcancem seu potencial dado por Deus. Então, no final, o que eu quero dizer é que todas essas coisas podem ser alcançadas pelos pais que ensinam seus filhos em casa. Podem ser. Não há dúvida de que uma criança educada em casa por pais amorosos, atenciosos, que possuam as habilidades necessárias e os recursos disponíveis, vai fazer muito melhor do que qualquer pessoa que tenha que sofrer com anos de educação numa escola pública. Mas a pergunta é, esse é nosso objetivo. Para que nossos filhos tenham um bom emprego, para que eles tenham a oportunidade de ganhar mais dinheiro, para dar a eles a oportunidade de avançar nesse mundo, é nosso propósito. Eu estou falando sobre os fundamentos da educação domiciliar cristã. Começamos com a existência da verdade absoluta, o fato que essa verdade absoluta pode ser conhecida. Mas qual o propósito? Também precisa ser nosso objetivo ao educar nossos filhos. Portanto, nosso propósito não é simplesmente ter um sucesso material, não pode ser um avanço na sociedade ou na renda, não pode ser uma vida boa, lucrativa, bem-sucedida, não pode ser nenhuma dessas coisas. Nosso propósito é, nós ouvimos, discipulado. Discipulado. Nós discipulamos nossos filhos para que eles conheçam o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, quem Ele enviou. Isso me traz de volta a algo que eu mencionei anteriormente. Essa divisão artificial dessa vida, que frequentemente, muitas vezes, caracteriza o cristianismo evangélico. É triste, mas é verdade. Porque quando eu digo, nosso objetivo é discipular nossos filhos para que eles possam conhecer o único Deus verdadeiro, talvez você comece a pensar imediatamente que esse discipulado inclui estudo da Bíblia e nada mais. Então, se é discipulado, eles precisam estudar a Bíblia e não precisamos fazer qualquer outra coisa. Mas quando nós pensamos na vida cristã e Cristo no centro da vida cristã e Cristo no centro da educação, quando nós pensamos na unidade da vida, como algo que não pode ser dividida ou separada nessa maneira. Quando nós pensamos na soberania de Cristo sobre cada centímetro quadrado desse universo, dessa vida, de tudo, nós entenderemos que nosso objetivo no ensino da ciência, nosso objetivo no ensino do português, nosso objetivo no ensino da história é o objetivo de discipulado. É exatamente isso. E quando nós fazemos isso, quando nós vemos, quando nós entendemos nosso papel como pais, educadores, quando nós entendemos nosso propósito, colocando Cristo no centro, onde Ele merece. Quando nós fazemos isso, é interessante que uma coisa estranha acontece. O que acontece? Nossos filhos estão mais educados. Eles são mais bem treinados.
Eles estão melhor informados, mais alfabetizados, mais interessados no material que eles estão estudando. Se tornam melhores em matemática. Se tornam melhores leitores e gostam de ler e querem ler. Também sabendo, como nós ouvimos, sobre as diferenças entre as crianças. Algumas têm habilidades diferentes e níveis diferentes e velocidades diferentes. Mas nossos filhos têm um propósito, têm um objetivo, e esse objetivo, esse propósito, essas coisas levam ao sucesso. Mas eu vou enfatizar em conclusão, eu preciso destacar esse ponto, porque é muito importante, é central aqui, de manter Cristo no centro do processo de educação. Que esse sucesso não é nosso objetivo. E não pode ser nosso objetivo. É um efeito colateral do nosso próprio objetivo. Mas é como a vida cristã em geral. O resultado de viver uma vida para a glória de Deus, de acordo com a verdade revelada de Deus, conforme a sabedoria de Deus, o resultado dessa vida nós lemos nos 10 mandamentos, o que Deus diz sobre o que acontece quando nós obedecemos às autoridades. Nós vivemos vidas longas na terra prometida. E o que significa isso? Significa que viver conforme a sabedoria de Deus leva a sucesso nessa vida. Mas o problema é, muitas vezes nós fazemos do sucesso nosso propósito e não a glória de Deus. Nós precisamos ter a glória de Deus, a glória de Cristo no centro. E as outras coisas vêm. Todas essas coisas são adicionadas quando nós glorificamos a Deus. Então, nós removemos nosso foco, nós removemos nossa atenção das coisas terrenas. Nós colocamos nosso foco direto, firmemente em Cristo Jesus. Porque Ele é o centro da educação. Quando estamos ensinando português, quando nós estamos ensinando matemática, Ele não é a cobertura, Ele não é verniz, Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Ele deve ficar no centro da nossa educação. Porque dele, como nós sabemos, conhecemos, aprendemos da Escritura, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora, nós temos tempo e vamos fazer uma mesa redonda, a mesa quadrada, mesa retangular. Tempo para perguntas e discussão. A gente se santifica mais, porque a gente começa a ver que os métodos da gente são falhos, né? E eu sempre gosto desse texto de Jesus, na oração de João 17, ele disse, por eles eu me santifico. Né? Ele se santificou pelos seus discípulos, né? E a gente também tem que se santificar, isso em todas as áreas, né? Inclusive nessa aí, de você não estar... você sabe que você é limitado, você não vai cumprir aquelas metas e você não pode se desesperar. Você precisa ter um controle, né? E esse controle quem vai dar é o Espírito Santo. Porque se for pela gente, pelas mães, né? Especialmente que nós somos muito assim, ansiosas, a gente perde o rumo, perde o norte e a questão da educação domiciliar, eu acho que tem esse papel também. Santificador, reordenar, né, os seus pensamentos. Eu me lembrei de uma experiência com minha filha, que desde que ela nasceu, que eu dizia que ela ia ser médica. Né? Você vai ser médica, é aquela coisa de pai, né? Quando tem o primeiro filho, já fica pensando na profissão, em ganhar dinheiro.
E aí teve um dia que ela chegou para mim e falou assim, mamãe, eu não gosto desse negócio de médico. Aí eu disse, mas por que, minha filha? É aquela coisa, já tinha colocado na escola, tinha pesquisado esse negócio de ranking, né? Quem é que era a escola, que tinha mais isso. Veja, a menina estava com 5, 6 anos e eu já estava preocupada com isso. E ela chegou para mim e falou assim, mamãe, eu não queria, se eu disser para a senhora que eu não quero ser médica, a senhora vai ficar com raiva de mim? Eu disse, não vai ficar não. Eu falei assim, e o que, é que você quer ser? Ela falou assim, eu quero ser uma mãe igual a você. Eu fiquei, sabe, na hora me quebrou, assim, eu falei assim, e, na realidade as crianças não estão querendo essas coisas assim, inatingíveis, elas querem exemplos, né? Elas querem vida, elas querem alguém para olhar e se espelhar. Então, o homeschool tem disso, né? Os filhos estão nos observando, é um discipulado e eles estão aprendendo com a gente e a gente com eles, a ser mais calmo. E aí, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu levar o microfone aqui. Só perguntar a Abner, né, se ela tem dificuldades como cristã, no meio cristão, para fazer o que ela faz, como ensinando em casa seus filhos. Talvez eu acho que a maior dificuldade é essa, né? Porque a gente encontra resistência, no mundo a gente espera, né? A gente espera a resistência do mundo, mas no meio dos cristãos a gente se decepciona muito, né? Quando as pessoas ficam olhando você e dizem que você quer ser melhor, né? Porque você está educando seu filho em casa, né? Quantas vezes a gente não foi já acusado? Não, você quer ser melhor, porque você acha que tirando... E eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa está por fora, né? Do que está dentro de mim. Porque eu me acho a pior pessoa, né? Você se sente frágil, se sente limitado. E quem está de fora, talvez até porque queira fazer, por alguma razão não faz, começa a lhe julgar dizendo que você está querendo ser melhor. Então, eu acho que no nosso meio ainda, eu acho que, assim, dá até para se entender, sabe? Eu não julgo tanto, porque eu sei das lutas que eu passei para me vencer, né? Eu tive muita dificuldade para vencer esse pensamento escolarizado. E quando eu vejo alguém combatendo, uma irmã me procurou e falou assim, olha, fulaninha tinha escrito umas coisas na internet, né, contra mim, e por causa do homeschool, e ela veio pedir desculpas. Olha, fulaninha, ela não sabe, ela está falando mal de você. E eu, naquela hora, eu fiz assim, olha, não precisa a senhora me pedir desculpas por ela, porque eu também já fui assim. Eu entendo perfeitamente o pensamento dela. Ela não sabe o que é homeschool, ela não sabe o que é criar um filho. Ela não tem ideia disso. E o que ela aprendeu na escola a vida inteira foi que escola é lugar de criança, né? Escola é sinônimo de lugar de criança. Um pai que quer fazer mal para o filho, tira da escola. Não é? Essa é a visão do Brasil, não sei de outros lugares, mas essa é a verdade aqui. Então, dá para entender. O primeiro inimigo a vencer somos nós. Então, se nós nos vencemos, a gente não pode esperar que o trabalho do Espírito Santo seja o mesmo da gente, né? A gente tem que aguardar, mas realmente tem sido uma luta, né? A gente entender, ter essa visão, precisa se disciplinar também, orar para a gente não ficar frustrado, né, com algumas coisas. Sim. Quando você diz que não sabe que é só uma coisa do Brasil, mas também é uma coisa do Canadá também. A mesma coisa. Quando nós enfrentamos oposição entre cristãos, e também a ideia, você acha que você é melhor, esse tipo de pensamento. E outras coisas também, de outros pais cristãos, dizendo coisas como, mas eu acho que todos vocês já ouviram isso, mas seus filhos precisam de socialização. Então, eles precisam de mais contato com outros filhos da sua idade. Mas nós sabemos, e a experiência mostra e a realidade da vida mostra que a vida não é algo que nós temos níveis na sociedade, em que nós estamos vivendo a vida sempre com pessoas da nossa propriedade. É completamente antibíblico e não natural. Então, Alguém tem alguma pergunta? Não, o meu não é uma pergunta não, é só acrescentar. Que tem gente que pode julgar, não sei, a irmã como arrogante por querer ensinar em casa, também pode julgar como se a senhora desprezasse o ensino. Acontece demais. Né? Porque diz assim, mas você não é professora. Demais. Né? Você não entende. Demais. Aí acha que você é alguém que despreza o ensino. Qualquer desculpa vale, né? Eu acho que hoje, assim, a mente da gente é tão, né, de escola mesmo, que qualquer desculpa vai.
Né? Você depois que mostrar por A mais B que, né, o homeschool é melhor e aquele é o lugar de estar. Acho que contempla tudo, como o pastor falou aqui, né, na mensagem, que quem estuda em casa realmente vai ter mais vantagens, né, em vários aspectos, porque é o modelo de Deus, e o modelo de Deus sempre dá certo. Né? Então, mas assim, a gente tem que lidar com várias situações de pessoas que estão... não tem ideia do que é, e elas procuram, a gente explica, olha, está mostrando, às vezes elas veem que está dando resultado, admitem que está dando resultado, mas sempre procuram uma brecha, né, para dizer, olha, você está fazendo errado. Não é desse jeito, mas eu entendo, o pastor pode confirmar comigo, que eu acho que isso é uma forma de você trazer uma desculpa para você mesmo, né? Para você, assim, não, eu não faço e essa é a minha desculpa. Né? Eu arranjo uma coisa para... A gente tem um problema de querer assumir a nossa falha, né? A nossa incapacidade. Até a incapacidade mesmo de abrir mão das coisas, né? E eu vejo muito isso, né? As pessoas não querem abrir mão de determinadas coisas, podem até fazer, mas não fazem por falta de coragem, então procuram a culpa em outro lugar. Né? E aí esse outro lugar é a socialização, é porque todo mundo está fazendo, é porque você não gosta da escola, é porque você não é professora. Na realidade são tudo argumentos superficiais, né? E infelizmente eu acho que hoje essa cultura está para isso mesmo. Eu fico vendo essa coisa que teve aí na escola, hoje a gente vê no carro ouvindo, o povo culpando o negócio da porte de armas. O que tem a ver aquela coisa todinha lá com porte de arma? Nada a ver, né? É um problema que, um momentinho, irmão, vou dar a palavra. Até os pais, né? A gente já teve acho que nossa geração foi tão pobre em termos de educação. Eu não me sinto educada. Eu tinha dificuldade na escola, né? Não vou dizer a escola que eu estudei, eu acho que muita gente aqui estudou nela, bem conhecida. E eu ficava angustiada, porque eu gostava de história, eu gostava de geografia. E eu gostava tanto que eu estudava e começava a estudar outro assunto. Não, eu tenho que estudar mais um assunto antes. Não, eu tenho que estudar mais um assunto antes para entender. Porque eu queria entender tudo, mas o que faltava? Deus. Não fazia sentido, não tinha Deus na hora que eu ia estudar. Então eu nunca nunca me saciava aquela matéria ali, capítulo 4. Eu disse, não, eu acho que eu preciso entender mais o 3 para entender o 4. Não, eu preciso entender mais o 2 para entender o 4. Findava que na prova eu sabia pouco o 4 e o primeiro e o segundo eu sabia mais. Às vezes ia procurar outros livros, não, essa guerra daqui que o professor falou tão pouco, não vou estudar sobre ela. Findou que o estudo se dissolvia. Eu não tinha tempo para estudar, porque tinha que ser só aquela matéria da prova, e era uma aluna mediana. E quando a gente decidiu fazer educação domiciliar, eu disse, não, agora é uma prioridade minha. Eu vou estudar tudo o que eu sempre quis com os meus filhos, desde o início, no nosso tempo. Então, os filhos da gente estão vendo a gente estudar, eles têm que ver a gente estudar. Porque a gente não vai estudar até ser mãe, não. Pronto, é mãe, agora parou. A gente não vai estudar mais porque a gente já passou dessa fase. Não, aí é que começa a fase, né? Então, é lindo para eles verem. Mãe, e esse assunto? Eu disse, meu filho, eu não sei não esse assunto, mas a gente vai saber. Porque a gente tem muita informação na internet, a gente tem muito livro. Graças a Deus a gente tem disponibilidade de comprar material, de quem sabe chamar uma pessoa que possa ensinar a gente, e a gente vai aprender junto. E outra coisa muito bela é de manhã cedo, lendo a Bíblia. Cada vez que a gente lê a Bíblia e vê o que Jesus falou, o que os profetas falaram, ou os mandamentos, a gente está ali, a gente pode durante todo o dia fazer aquela aplicação da leitura, ou de outras leituras, né? A questão da briga entre irmãos, a questão da diplomacia, a questão do amor ao próximo, né? A gente está contextualizando, a gente está falando, a gente está chamando, a gente está orando, está tendo tempo para fazer isso. Então é esse exercício que eu falei, deles verem cada um na sua função, pai na função de pai, mãe na função de mãe, dando segurança para eles, né? Porque uma criança, quando ela vai ser ensinada, ela não pode ser ensinada num ambiente estressante. Vendo a mãe lá, bora, vamos logo, tem que fazer isso, porque eu estava fazendo isso no início. Bora, que tem que ser mais 2 páginas por hoje, né? Naquela questão de meta, que meu pai, se meu pai estiver vendo, é culpado, porque tudo dele era meta. Tinha que cumprir a meta, vender não sei quantos consórcios, né? E ele sempre dizia, bati a meta do Brasil. Eu disse, poxa pai, muito bem. Tá vendo como isso a gente leva para sempre? Então, para mim é bater meta. Então, se eu coloquei tal coisa, passar roupa, pelo menos a metade, passar isso, passar aquilo, ou lavar os banheiros, para mim tem que ter a meta. Quando eu não consigo lavar os banheiros, eu fico, não acredito. Não cumpri a meta.
né? Então a gente pensa que os filhos da gente não absorvem. Poxa, tá tão desobediente. Que horas eu vou ver, Senhor, o resultado do Espírito Santo? Aí eu sempre digo, quando eu vejo tudo brincando, eu disse, olha, está faltando oração nessa casa aqui. Está faltando oração, porque eu não acredito. A gente acabou de falar sobre isso, vocês estavam se abraçando, agora vocês estão brigando. Não, vamos orar, porque só Deus, né? E a gente fica querendo esperar resultado. Mas se a gente não está pronto hoje, se a gente se angustia com o dia a dia hoje, certamente a gente vai se angustiar com o dia de amanhã, com o dia dos filhos da gente quando eles se casarem, quando eles escolheram uma profissão e a gente achar estranha a profissão que ele escolheu, quando eles forem morar fora em outro país. Então a gente tem que estar preparado hoje, né? A gente não pode, não, daqui a quanto tempo eu vou me preparar para receber meu filho fazendo isso ou fazendo aquilo, ou tomando uma atitude que eu não concordo. Não, a gente tem que estar preparado hoje. Se a gente não aceita as crianças da gente, a nossa condição hoje, esperando um dia poder melhorar, pode ter certeza, se a gente não orar em relação a isso, a gente vai levar essa angústia para o resto da vida. E a gente realmente tem que pedir a Deus para que Ele nos ajude. Irmã? Só para dar uma pincelada. Deixa eu pegar o microfone aqui. Só para dar uma pincelada. Boa tarde a todos. A questão da maternidade, que às vezes a gente fica, né, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho vivido isso na minha experiência. O quanto a maternidade, ela santifica a mulher. A gente aprende na terapia cheia de louca, que aí às vezes é o momento que a gente tem vamos dizer assim, não uma intimidade, mas um aprendizado de Deus. O quanto a gente passa a dar sentido de eternidade àquilo que a gente está fazendo, a sentar, a estar presente com os nossos filhos, né? E é engraçado que a nossa geração é a geração mais sem referencial que existe. A gente é acostumado a dizer, vamos para a escola porque lá você tem que socializar, você vai encontrar todo mundo, e é assim, porque o lugar de criança é na escola. E muitos evangélicos, muitos cristãos pensam assim, mas a gente não tem a mentalidade de pensar, poxa, vai ficar 12 mil horas sentado lá no banco aprendendo uma filosofia, uma coisa diferente daquilo que eu acredito. A gente deixa ensinar para os nossos filhos que a gente evoluiu do macaco, mas a gente não senta e fala assim, não, vamos falar do criacionismo. Você veio porque Deus te fez. E Deus te fez a imagem dele. E vamos passar outras coisas. Por que a gente tem, assim, a necessidade de se parecer tanto com o mundo? A gente, não só, assim, no dia a dia, mas questão de conhecimento. Por que a gente não pega dados históricos? Eu estava até falando isso com o pastor Dinho outro dia. Por que a gente não pega dados históricos e fala, olha, as calcificações da rocha do Monte Ararat foi encontrado substância de madeira. Lá, onde está escrito na Bíblia que foi a Arca de Noé. Por que a gente não pega estudos, por exemplo, do Mar Vermelho, que teve corais encontrados com a formação das rodas, né? Das carruagens? Por que a gente não faça isso para os nossos filhos? Porque a nossa geração é sem referencial, não só de educação, mas de como cristãos, né? Que nós, como pais educadores, possamos ter essa consciência e ensinar Cristo no dia a dia, nas matérias mais simples, nas coisas mais simples, como vocês estavam falando, do dia a dia. Olha, o fruto do Espírito, meu filho, é o amor. Como que você ama o seu irmão? Relando a cara dele no chão, né? A gente cura as nossas lacunas de ignorância pelo homeschool, né? Eu, assim, tenho visto quanto eu tenho abismos de ignorância. E olha que eu achei que eu sabia alguma coisa, mas eu falo, meu Deus, o buraco é mais fundo. E hoje, educando meu filho, eu vejo o quanto a nossa educação é superficial. E muitas vezes o conhecimento que passamos de Deus sobre eles é superficial. Como a irmã falou, a gente às vezes joga na salinha e fala, eles têm que aprender de Deus na escolinha dominical e deixa eles lá, porque eles vão conhecer de Deus, mas é lá. No dia a dia eu tenho que ensinar história, geografia, matemática. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E acho que isso, como pais, tem que ser centralizado como objetivo, como meta, nas coisas básicas, nas coisas grandes, né? É isso. Não, exato. E irmã Ana falou sobre Deuteronômio capítulo 6. E como nós devemos falar sobre essas coisas
quando nos deitamos, quando nós acordamos, quando estamos andando no caminho com nossos filhos. E realmente se encaixa com o que você disse. E também com o que eu disse na minha palestra também, sobre a continuidade ou unidade na vida cristã. E eu acho que é muito importante destacar esse ponto. Porque quando você diz que nós deixamos essas coisas para a escola dominical, estamos mentindo aos nossos filhos. Estamos dizendo que coisas de religião são coisas para domingo, para a escola dominical, para a igreja. E eles vão crescer com essa ideia que a minha religião não tem muito a ver com a minha vida cotidiana, o que eu estou fazendo todo dia, a maneira em que eu faço meu trabalho, a maneira em que eu faço todas as coisas. Se estou frequentando os cultos e se eu estou frequentando a escola dominical, então tudo certo. Mas é uma mentira sobre a vida cristã. Então, quando nós estamos ensinando como pais, educadores, nós precisamos lembrar isso. Como o pastor falou, é uma hipocrisia, né? Não deixa de ser. Você está na igreja, lendo a Bíblia, participando do culto e sabe que durante a semana é escola, curso e de noite um filme, não é? E nada de Deus durante aquele dia. E essa foi uma razão, né, muito forte que me tirou, que fez eu tirar as meninas da escola. Foi justamente essa parte de ensinar Jesus todos os dias. Estava chegando num ponto que eu não tinha tempo nem para fazer o culto doméstico de noite. Porque a gente chegava, a escola, é impressionante como ela toma o tempo todo da gente, porque a gente passa a manhã na escola e de tarde fazendo tarefa. Então quer dizer que a escola está invadindo até o lar, né? O convívio. Eu passava a tarde fazendo tarefa de casa com esses meninos. Chegavam de noite e já estava todo mundo cansado e ia dormir. Não estava sobrando tempo para o culto. Então eu disse, tem uma coisa errada. Estou criando meus filhos para quê? Não é? Um autor fala, né? Você leva o tempo todo para o Egito, para Roma, e quer que seu filho seja crente. Não vai. Ele está aprendendo a ser cidadão do mundo, né? A viver com as pessoas do mundo. Então eu tive esse despertamento, foi quando eu tirei. E a primeira meta que eu coloquei na minha mente foi justamente ensinar a Bíblia, né? E o que foi que eu fiz? Eu procurei fazer essa parte da manhã, esse devocional, e dar um jeito deles aprenderem português através disso, né? E aí a gente faz cópia, né, dos versículos, faz memorização, faz estudo mesmo, interpretação textual. E assim, você acaba passando conteúdos que você veria na escola com o conteúdo da Bíblia, não é? E depois você vai vendo seus filhos falando da história, lembra uma coisa que falou da Bíblia. A minha pequenininha de vez em quando me surpreende. A gente está falando uma coisa, eles olham, tal texto da Bíblia fala assim. Tem uma vez que ela chegou para mim e disse, eu não me lembro o que foi. Foi um detalhe de uma história de Jesus que só tinha num evangelho. E eu não sei se tu lembra, que ela falou, só tinha no evangelho de João, se eu não me engano. Eu sei que ela leu o primeiro evangelho, o segundo, o terceiro. Chegou no quarto, ela descobriu. Ela falou assim, olha... ela chegou em Lucas, aí ela descobriu que tinha em Lucas. Ela disse, olha, mãe, essa história só tem em Lucas. Eu disse, mas por que está dizendo isso? Ela disse, porque não tem nos outros. Eu disse, por quê? Porque eu li e não encontrei. Ela leu sozinha e não encontrou. E ela foi e falou. Uma menina na época, ela tinha o quê? Uns 5 para 6 anos. Né? Eu faço alguma coisa demais? Faço não. Eu faço o básico. Mas é impressionante como a Bíblia ela tem uma capacidade de promover assim, um raciocínio mais claro, mais puro. Eu tenho observado muito isso nela. A capacidade dela de raciocinar muito melhor. E eu não faço nada demais. Eu não faço técnica nenhuma de como aprender a ler, como a gente vê na internet. Como aprender a ler? Não sei quantos passos para você aprender a ler. Não precisa. Não é? Eu pegava, sentava com ela, pastor, no colo, e começava a fazer ela dormir e ficava lendo um livrinho da Bíblia, né? Depois de um tempo, eu estava lendo o livro e parei de ler. E ela continuou a história. Perfeito, igual como estava no livro. Eu disse, tu decorou isso aí? Ela falou assim, foi. Eu disse, então conta essa história para mim. Ela contou a história todinha, tal qual estava no livro. Disse, conta a outra. Contou a outra. Aí entendi, ela tinha memorizado a Bíblia quase inteira. Eu fui mandando ela contar, ela foi contando. Ela tinha o quê? 2 para 3 anos. Memorizou tudo. Foi quando eu me atentei. Ela tem capacidade de memorizar.
E aí foi quando eu comecei a ensinar os versículos para ela memorizar. E depois eu sentava com ela no colo, ia lendo a Bíblia, mexendo no cabelo dela, ela dormia ali. Era desse jeito que ela aprendia. E depois eu fui vendo os resultados. Né? Aquele negócio que eu falei da fé, né? Você não acredita, mas como é que um texto da Bíblia, né, é tão difícil às vezes de entender? Como é que meu filho vai aprender? Mas é confiar que a gente vai fazer. É a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai produzir o efeito. E eu tenho visto, assim, literalmente o efeito disso na minha família. E ela foi o motivo que me fez tirar os outros 2 da escola. Foi justamente por ver que a coisa é simples, não é complicada. Você não precisa complicar, você só precisa ter fé para acreditar que a palavra de Deus ela vai resolver esses outros problemas. Uma coisa interessante é que as pessoas às vezes acham que é uma pessoa ou outra. Eu, Adna e outras pessoas que fazem também educação domiciliar, a gente não pensava assim. A gente, né, até a gente chegar a esse ponto e daqui que a gente vai, né, melhorar é muito tempo. Então, a gente incentiva a todos, né, a manterem suas funções que a Bíblia fala, a esposa de esposa, marido de marido, para que os filhos da gente possam saborear, né? A nossa satisfação está na terra fazendo o papel que Deus nos designou. Então não adianta eu estar querendo fazer outro papel que Deus não mandou para mim, nem querer que a coisa dê certa. Querer que Deus abençoe algo que Ele não, que ele me revelou, né? Eu tenho consciência disso. Ah, não, mas eu prefiro, meu marido tendo condições, eu prefiro, não sei, trabalhar, eu prefiro fazer outra coisa, eu prefiro gastar meu dinheiro com o meu tempo com fazendo caridade. Ou com sapatos, né? Então a gente tem que ser esposa e se tem condições e Deus revelou, a gente ensina as crianças e Deus vai abençoando. Também não é uma questão de Deus abençoa de qualquer jeito, não, é lendo a palavra e buscando cada vez mais a Deus e pedindo a Ele que cada vez mais acrescente sabedoria. Quando a gente tem fé, a gente teme, né? Quando a gente teme Deus, a gente consegue enxergar como aquela luz ali, né? A luz está vindo, a gente está fazendo com que todos nós enxerguemos aqui. Se a luz, a gente não conseguiria nos ver, né? Tudo apagado aqui e a realidade existe, mas Deus cada vez mais que a gente vai se santificando, a luz vai aumentando e a gente vai conseguindo ver coisas que a gente não via antes. Então a gente pede para que Deus aumente a luz, né? Que o Espírito Santo fique mais sensível para a gente conseguir enxergar os nossos pecados, que é muito importante. A gente está ali mostrando às crianças, a mamãe está errando nisso, papai está errando naquilo, e conseguir assim o objetivo de glorificar a Deus no dia a dia. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho, mas acho que vai ser um pouquinho longa. São 2 questões que eu escuto muito no grupo da faculdade, é com relação a como é que fica a profissão do professor, com a questão do... Obrigada. 2 questões que são muito discutidas lá, muito levantadas na faculdade, nos grupos, sobre como fica a profissão do professor diante dessa prática do homeschool. E outra coisa sobre pais que não têm condição, que não são alfabetizados, que são muito pobres, ou mulheres que são viúvas, que não têm maridos, que às vezes precisam trabalhar. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que não podemos dizer que uma certa forma de fazer coisas é a maneira em que todo mundo precisa fazer. Quando eu falo em favor de educação domiciliar, eu não estou dizendo você precisa fazer educação domiciliar ou você não está estando fiel ao seu chamado. Porque não podemos dizer isso. Porque eu acho que é a opção melhor, sim. Mas se uma pessoa não tem condições, como você disse, uma viúva, pessoa analfabetizada, que não tem essas condições, eu acho que algumas vezes pode ser melhor ainda, mas é uma outra história. Mas se uma pessoa acha que ela não tem condições de fazer isso, não podemos desprezar essa pessoa. E agora, se um cristão está dizendo a nós, como pais que fazem educação em casa, está dizendo, vocês pensam que vocês são melhores do que nós, então devemos não mostrar essa atitude.
Se uma família quer enviar os filhos para uma boa escola cristã, bom, eu diria algo diferente sobre a escola pública. Eu encorajaria pais não enviar os filhos para uma escola pública. Mas se é uma escolha entre as opções, a minha recomendação seria educação em casa. Então. Eu acredito assim que é um chamado, não é algo especial. Mas Deus separou aquela família para viver daquela forma. Né? Não é algo que a gente chegue como Estado e é assim, pronto. A gente tem que ter cuidado com essa visão. Desculpa. Sempre perguntam isso aí, né? Se é obrigatório. Não é. Dê um chamado para cada um. Deus chamou você para fazer aquilo. Claro, Deus chama todos nós para ensinar os nossos filhos. Mas ensinar em casa, a gente não pode estabelecer que é uma regra, uma lei. Todo mundo tem que fazer. Eu acho que esse é o defeito da visão da maioria das pessoas, é achar que o homeschool, sendo aprovado, vai ser obrigatório todo mundo ensinar em casa. Não. A escola tem a sua função, é uma boa função. Quando ela cumpre o papel dela. Eu acredito muito nessa coisa da escola comunitária, né? Você juntar um grupo e fazer, ter uma identidade, ter uma visão. É muito bom, não é ruim, não. Escolas confessionais, dependendo da fidelidade que ela tem, né? A Bíblia, a palavra, também é excelente, são locais bons. Então, a gente não pode, porque faz homeschool, tá ajudando o irmão que não faz, às vezes porque não pode. Eu tenho irmãs da nossa igreja que às vezes querem fazer, mas não pode, porque às vezes é sozinha em casa, o marido passa o dia trabalhando, ela tem que dar conta de um monte de coisas, às vezes tem mais de um filho, e elas colocam os meninos na escola, mas são mais atenciosas, esses meninos crescem e se dão muito bem na vida. Por quê? Porque é a graça de Deus, né? A graça de Deus, ela cobre as nossas imperfeições, as nossas limitações. Então, a gente partir do homeschool como uma coisa que é superior a todo mundo, e eu ficar nesse papel, eu já não estou entendendo nada do que é homeschool. Eu não entendi o que é educação à luz da Bíblia, então eu preciso ter essa visão. Em relação a professores, é outra ideia, né, muito assim, vaga, né, de dizer que o professor vai acabar. Não, isso não tem, né, uma mentira maior do que essa que as pessoas falam, porque, pelo contrário, eu acho que o homeschool ele vai criar uma certa liberdade para esses professores, eles vão poder ser mais criativos, e hoje, na era da tecnologia, não tem desculpa, né, para um professor ficar sem ganhar dinheiro. Porque você pode ter uma infinidade de recursos, você pode ser um profissional autônomo, você pode criar a sua própria plataforma, você pode ter liberdade para trabalhar em casa, via Skype, via Hangout, qualquer coisa. Minha menina teve aulas, ela está tendo aula de literatura com uma professora online e teve aula de inglês com o professor lá do Paraná, para você ter ideia, né? Uma no Ceará e outra no Paraná. As aulas são ótimas, ela está aprendendo, fazendo tarefa, fazendo resumo, tira foto, manda para a professora, está acrescentando ao currículo daquela professora. Então, eu acho que essa visão de que a gente vai acabar com a profissão do professor, pelo contrário, a gente vai estimular para que haja uma competição e até o Estado se desperte para poder valorizar a profissão do professor. Eu vejo por esse lado. Exatamente, é como a questão do Uber e táxi, é como a questão dos supermercados, que com essa nova tecnologia de você passar o carrinho, né? E os caixas, como é que vão ficar, né? Todo mundo vai ter que raciocinar e usar de criatividade para conseguir isso. Inclusive, eu acho que o professor vai passar até a ganhar mais, porque se a quantidade de famílias crescer, vai haver mais necessidade de tutores. E aí a hora-aula, com certeza, vai ser menos trabalhoso para o professor vai conseguir trabalhar na individualidade daqueles alunos e vai conseguir pagar melhor, quem sabe. Né? Sempre com aquela liberdade, o professor pode ou não dar aula. Eu sou professora autônoma, eu trabalhei na escola, trabalhei em escolas e acho assim que como pedagoga, eu posso falar porque é uma coisa que eu atuo. Antes eu era mãe e sou mãe. Minhas filhas têm 16, 17 anos e a gente está vivendo o processo de nadar contra a maré, porque essa fase elas querem fazer, elas querem ter uma profissão que elas realmente se identificam. Uma estava falando em fazer arquitetura, eu não coloquei na cabeça de nenhuma delas nada disso. A única coisa que eu e o pai falamos para elas, que como cristãs, tudo que elas vierem a fazer, elas devem fazer para agradecer a Deus, para glorificar a Deus, e procurar saber o que é que Deus quer que elas façam. E isso se elas forem ser gari,
Se esse for o chamado de Deus para elas, elas vão fazer para glorificar a Deus. Então, assim, eu como professora autônoma, te respondendo, eu trabalhei em escola particular, trabalhei como estagiária 2 anos como professora regente, que é aquela que toma a frente da sala, quando na época eu era professora aluna do curso de pedagogia no primeiro período, e eu assumi com responsabilidade, com os conhecimentos que Deus me deu, através de um curso de educação cristã, através do trabalho de auxiliar meu pai na igreja, na educação infantil, das escolas dominicais. E assim, eu nunca ensinei pautada naquilo que o governo colocava. A educação pública realmente é um nojo, né? Existem as exceções, mas na sua grande maioria é um nojo. O descaso de muitos professores é um nojo, entendeu? O que existe, assim, não estou dizendo que é você, mas que muitos professores perguntam o que é que vai acontecer com o professor. Professor preguiçoso vai ter que trabalhar. Professor que não faz a diferença e que não honra a sua profissão, assim como muitos profissionais, eles vão ter que ralar para realmente valer. Porque se já são desqualificados aqueles que fazem, aqueles que não fazem, fingem, porque eu conheci profissionais que faziam de conta que ia dar aula, como era antigo, tinham tantas promoções, essas gratificações, ganhavam R$7.000 na época de 2009 e não davam nenhuma assistência aos alunos. Crianças de 4 anos, e eu estava assumindo a frente dessas salas, porque a professora fingia estar doente, mês após mês colocava atestado médico lá. Isso é uma vergonha, entendeu? Então eu me indignava, eu chegava em casa com meu marido, eu ficava irada, mas assim, dentro da ira, para não pecar, eu fazia meu diferente. Muitas vezes eu cheguei lá, não tem material, então eu fui perguntar para a coordenação e para a direção da escola, como é que não tem material aqui para dar uma boa aula, se o próprio secretário de Educação daqui de Pernambuco falou que tinha dado, verbalizado isso no jornal, que tinha todo esse material. Eu fui atrás. Quando eu cutuquei, então ela, no outro dia, abriu a sala do almoxarifado e tinha todo o material lá. Ou seja, quando a gente quer fazer diferença, e nós, povo de Deus, a gente tem que fazer diferença não para mostrar para o mundo, eu sou diferente, eu vou fazer, eu vou peitar. A nossa diferença começa em a Bíblia que deve habitar em nós, o amor à palavra de Deus e ao reino. Isso assim, quando eu falo isso, meus olhos se enchem de alegria. É isso que eu ensino às minhas filhas em casa. A gente tirou o ano passado. Nós nos sentimos nadando contra a maré, porque dentro da igreja vem pessoas falar e eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para responder e não estou nem aí para o conceito que elas têm. Eu sei o que Deus, Ele e eu queremos para as nossas filhas. Isso é o que importa. E eu não quero o mal das minhas filhas. Quinta-feira eu estava conversando com minha filha mais velha, que tem 17 anos. E ela falou, mãinha, mas aí muitas pessoas estão cobrando pela cobrança dos colegas da igreja, os colegas, os familiares, que a ideia não é que eu estou sendo melhor. A ideia é que eu e ele estamos criando nossas filhas dentro de uma redoma. Aí eu fiz, você não está na redoma. Mas o problema é que este mundo aqui vai se acabar. E você, sua irmã, eu, seu pai e muitos dos servos de Deus não pertencemos a este mundo que jaz o maligno. Mundo esse que nós estamos aqui para glorificar e pregar o evangelho através das nossas vidas. Você vai remar contra a maré, porque sabe o que é o comunismo? É isso que muitas escolas, não só públicas, mas privadas, colocam através dos professores que estão lá dentro, que não são servos de Deus. Mesmo que a igreja, às vezes, seja confessional ou então apoie a palavra de Deus, como tem alguns dons. E então, o que eu digo para você assim, como autônoma, professora autônoma, eu falei isso para minha filha e ela olhou para mim, você acha que eu realmente, como sua mãe, professora, como serva de Deus e tudo mais, você acha que eu e seu pai não amam você, iria deixar você numa situação que fosse para o seu mal? E ela chorando fez, não. Então, você está aqui para glorificar a Deus. Você vai perguntar a Deus, a partir de hoje, o que é que Ele quer que você faça. Então, a gente tem tutores, que a gente está chamando. Esse ano tem um exame que elas vão fazer para conseguir alguns certificados. Porque, assim, o fato de você estar estudando no homeschooling não significa que você não possa pegar os certificados. E outra, eu e ele pagava horrores numa escola particular, que somos graças a Deus pela bênção e o privilégio de uma certa bagagem naquilo que foi bom, mas muitas coisas eram desnecessárias. E o dinheiro que a gente estava investindo para um negócio que talvez vai passar num exame. Então, quando a gente começa a se deseducar desse sistema globalizado, que muitas vezes a gente sabe tem a ação de Satanás nas entrelinhas, de querer tolir as nossas mentes, a gente começa a se libertar pela graça e a misericórdia de Deus. E eu, como professora autônoma, o meu combinado é, seja o quanto eu ganhar,
eu vou glorificar a Deus. Então, meu combinado, eu começo com a palavra de Deus, que é a minha única regra de fé e prática. Eu começo orando e eu ensino todas as matérias. Eu alfabetizei e letrei meus 2 alunos que estão no 3º ano comigo. Eles estudam em escolas particulares e eu ganho o salário que eu ganhava em 2 salas de aula com alunos com quantidade de 10 alunos e que eu tinha vários problemas. Então, eu prego a palavra, eu vivo a palavra, inculco a palavra nos meus alunos, na família que eu trabalho, e ganho o salário que eu ganhava antes, trabalhando de segunda a sexta-feira. Eu trabalho 2 horas, 3 vezes na semana. Eu trabalho 6 horas por semana somente. Cuido da casa, administro, às vezes não faço tudo o que eu quero, às vezes não dá realmente para tomar conta de tudo, mas eu estou feliz assim, e estou honrando a Deus, e minha consciência está tranquila. E eu sei que todo professor que tiver realmente o fundamento de fazer a vontade de Deus, todo profissional, seja ele qual for, vai conseguir. Então a profissão de professor não vai acabar, não. Muito pelo contrário. Vai melhorar. É isso, gente. Ela falou por todos nós, né? É esse sentimento que muitas vezes o pessoal acha que a gente se acha melhor, não é? Porque a gente tem um contato, né, muito bom, muito gostoso com Deus, né, podendo estar no dia a dia e ver as dificuldades assim de forma mais clara, né? Vamos encerrar, pastor. O pessoal precisa voltar, o pessoal de Alagoas, e o tempo tá curto, tá bom? A gente agradece a presença de todos vocês, a gente agradece o Instituto João Calvino, agradece a Mável pelo apoio que nos ajudou aqui, né, dando um lanche gostoso pra gente. E Deus abençoe. Adna também, deixa a Adna falar. Eu quero agradecer a Ruth, viu? Uma amiga muito especial. Eu tenho aprendido muito com ela. Agradecer ao pastor Jim. Eu não sou digna de amarrar o sapato, né? Mas Deus, né, tem misericórdia da gente. Mas eu agradeço a Deus por sua vida, pelo pastor Kennedy. Eu acho, não sei se ele está assistindo. Nós temos um carinho muito grande por ele, eu tenho uma consideração muito grande por ele, tenho aprendido muito com ele, ele tem nos aconselhado, mesmo de longe, e eu louvo a Deus pela vida dele, né? Eu agradeço também ao pastor Lailton, que tem nos ajudado também, né, nas nossas lutas, e obrigada, viu? Eu não mereço estar aqui, mas Deus é bom. Amém? Com certeza.